Muito bem, nessa aula nós vamos rever os conceitos básicos de química geral, começando sobre os aspectos microscópicos. Vamos diferenciar elemento químico de substância química. Essa diferenciação, vamos utilizar essa tabela aqui como exemplo, né? Vamos colocar alguns elementos, por exemplo, o elemento químico hidrogênio, representado por todos os átomos de hidrogênio, digamos que ele seja representado assim, desta maneira, com o seu símbolo característico, e esses símbolos são aqueles que já encontram-se na tabela periódica, que nós vamos rever em breve na atomística. Outro exemplo, o elemento químico oxigênio, por exemplo, representado por um átomo que é diferente do hidrogênio. Digamos que eu represente o oxigênio dessa maneira, com o seu símbolo característico, que é a letra O, e assim sucessivamente. O elemento químico nitrogênio, que representa todos os átomos de nitrogênio que existem, vamos supor que ele seja representado desta maneira, que difere ao do hidrogênio e do oxigênio, com o seu símbolo representado pela letra N. Outro exemplo, o elemento químico carbono, representado o átomo de carbono de uma forma que difere dos anteriores, digamos que seja representado dessa maneira, representado pela letra C, e assim sucessivamente. Temos ao todo 118 elementos da tabela periódica, e quero chamar a atenção de todos vocês com relação aos símbolos de alguns elementos que são provenientes do nome latim, como por exemplo sódio, que começa com a letra Na, porque o nome original em latim é natrium. Por exemplo, potássio, que começa com a letra K, o latim é kalium. Cobre, cuprum. Prata, argentum. Ouro, aurum. Fósforo, fósforum. E assim sucessivamente. Alguns elementos importantes, é bom que vocês saibam o nome correspondente ao símbolo. Já a substância química, ela representa o conjunto dos átomos. Então eu tenho, por exemplo, a substância química hidrogênio, que representa todas as moléculas de hidrogênio, cuja fórmula é o H2. Esse número pequeno aqui, ele é chamado de índice ou atomicidade, que representa o número de átomos existentes na molécula. Por exemplo, substância química nitrogênio, ela representa todas as moléculas de nitrogênio que existem no ar. Aliás, o ar, quase 80% da atmosfera, é constituída de nitrogênio, cuja fórmula é o N2, e assim por diante. A substância química oxigênio, essencial para a existência de vida no nosso planeta, que é o constituinte também do ar atmosférico, constituída molécula por dois átomos de oxigênio, cuja fórmula é O2. Outra substância química importante é o ozônio. Importante porque é o nosso filtro solar que protege o nosso planeta da radiação ultravioleta do Sol, cuja molécula ela é constituída por 3 átomos de oxigênio, o índice é 3. E assim por diante. A substância química representa a molécula, enquanto o elemento químico representa o átomo. Mais um exemplo, substância química água,
representa todas as moléculas de água que existem, sendo que a molécula de água tem um átomo de oxigênio e 2 hidrogênios, cuja fórmula é H2O. Substância química, gás carbônico. Hoje o excesso de gás carbônico indica o aumento da temperatura média do nosso planeta, né? Principal causador do aquecimento global, principal responsável pela intensificação do efeito estufa, cuja fórmula é o CO2, etc. Existem substâncias simples e compostas. A diferença é que as substâncias simples são moléculas que possuem átomos iguais, como, por exemplo, H2, O2, N2, O3, P4, S8, etc. Enquanto a substância composta é uma fórmula constituída por átomos diferentes, como H2O. Desculpe, eu estou falando e cortei a imagem, eu me empolguei aqui, tá? Repetindo, as substâncias simples são moléculas constituídas por átomos iguais. A substância composta é constituída por átomos diferentes, como eu estava falando, H2O, NH3, CO2, etc. Tudo bem? Então, dentro desses conceitos básicos sobre o aspecto microscópico da matéria, o elemento químico representa o átomo e cada átomo tem um símbolo. A substância química representa o conjunto dos átomos, conhecido como molécula. E a molécula é representada por uma fórmula, e o elemento é representado por um símbolo. Quando a fórmula, os átomos são iguais, a substância é simples. Se forem diferentes, a substância é composta. Dentro dos conceitos básicos, vamos ver agora o significado do termo alotropia. Muito bem. Alotropia significa que eu tenho substâncias simples, obrigatoriamente substâncias simples diferentes. Substâncias simples diferentes que possuem o mesmo elemento químico apresentam elementos químicos iguais. As principais formas alotrópicas são: primeiro, o oxigênio comum constituinte do ar e o ozônio, oxigênio e ozônio, fósforo vermelho, esse que nós utilizamos em casa para acender o fogo, e o outro é o fósforo branco, material extremamente tóxico e inflamável, usado para confeccionar, por exemplo, fogos de artifício. Nós temos também o enxofre, chamado rômbico, que é um pó amarelo usado na constituição da pólvora. Nós temos o enxofre na variedade alotrópica chamada monoclínico. Esse tem aplicação de uso medicinal. E, sem dúvida, a forma alotrópica que cai com maior frequência nos vestibulares é o carbono. Existe o carbono encontrado na natureza na forma livre
e também produzida artificialmente no laboratório. Na forma livre, na variedade alotrópica do carbono, nós temos o famoso grafite e diamante. E artificialmente nós temos os fullerenos, grafenos, fullerenos, grafenos e os nanotubos de carbono. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, é a forma alotrópica que costuma aparecer com maior frequência nos vestibulares. O aluno tem que saber isso, tá? A alotropia é um fenômeno que eu tenho substâncias simples diferentes que possuem o mesmo elemento químico. As variedades alotrópicas mais importantes são o carbono, na forma livre encontrado na natureza, diamante e grafite, e artificial, fullerenos, grafenos e os nanotubos de carbono. Ainda sobre o ponto de vista microscópico, vamos ver a diferença entre substância química pura e mistura. Como o aspecto da aula é microscópico, fica mais fácil mostrar para vocês usando um modelo, né? Uma figura. Então eu vou desenhar aqui um sistema onde nós vamos comparar nesse sistema o aspecto microscópico de uma substância pura para uma mistura. Por exemplo, vamos supor que nesse sistema eu tenha somente moléculas de água. Então eu vou desenhar aqui somente moléculas de água. A água destilada, a água quimicamente pura que vocês já conhecem. Então aqui eu só tenho moléculas de água. Digamos que são moléculas de água no estado gasoso que se movimentam aqui em todas as direções desse sistema. Isso é classificado como uma substância pura e composta. Pura porque as moléculas são diferentes e composta porque as moléculas possuem átomos diferentes. Mas isso não é mistura, isso é substância pura. Um exemplo de uma mistura agora. Vamos colocar aqui a água potável, por exemplo. A água potável proveniente da estação de tratamento da Sabesp. O que nós temos na água potável? Nós temos água, nós temos, por exemplo, oxigênio molecular, moléculas de oxigênio. Por exemplo, eu tenho moléculas de, por exemplo, cloro. Vou desenhar o cloro assim, ó, dessa maneira aqui, ó. Cloro. Nós temos também flúor. Vamos representar o flúor de uma outra maneira aqui, ó, para diferenciar. Digamos que o flúor seja representado por esse cara aqui, ó. Como vocês podem ver, nós temos nessa figura vou aproximar aqui da imagem, uma mistura de várias substâncias diferentes. Temos água, temos oxigênio, temos flúor, temos cloro, etc., que constitui uma mistura. Nesse caso, especificamente, nós temos uma substância pura, porque todas as moléculas são quimicamente iguais. A mistura, por sua vez, ela pode ser classificada em mistura heterogênea e homogênea. Esses conceitos de mistura heterogênea e homogênea
são mais fáceis de defini-los pelo aspecto macroscópico agora. Vamos supor que nós tenhamos um recipiente e nesse recipiente eu vou colocar uma quantidade de água e uma quantidade de óleo comestível ou de gasolina, algo que dois materiais eles não são miscíveis, né? Ou seja, eles não se misturam. Aqui nós temos, por exemplo, o óleo e aqui nós temos a água. Uma característica de líquidos heterogêneos é que eles são chamados imiscíveis, ou seja, eles não se misturam. Agora, se nós pegarmos um exemplo da água e sal dissolvido, ou água e álcool, eu já não consigo diferenciar macroscopicamente a água do álcool, nem o sal dissolvido na água, porque nesse caso especificamente, água e álcool, eles se misturam e são chamados, portanto, de líquidos miscíveis. Recapitulando, os líquidos imiscíveis são aqueles que constituem um sistema bifásico. Fases são esses aspectos visuais que você consegue diferenciar. Os miscíveis, eles se misturam, constituindo um sistema de uma única fase. Vamos voltar aqui e recapitular esses conceitos. Alotropia são substâncias simples diferentes que possuem o mesmo elemento químico. Das variedades alotrópicas, o carbono, sem dúvida, é a mais importante. Grafite e diamante são as formas encontradas livres, e aquelas produzidas pelo homem no laboratório são fullerenos, grafenos e os nanotubos de carbono. A diferença entre essas formas alotrópicas é no estado cristalino. Na última aula, nós já fizemos essa questão aqui da sua apostila, da página 19, e essa questão ela mostra exatamente a diferença entre as formas alotrópicas do carbono. Aqui nós temos a forma do carbono nos fullerenos, forma esférica. Aqui nós temos a estrutura tridimensional do grafite e aqui do diamante. E é essa diferença dos alótropos. Eles diferenciam na forma espacial cristalina. A forma espacial é a maneira pela qual esses alótropos se diferenciam entre si. Tá? Continuando, a substância pura ela é constituída por moléculas quimicamente iguais. A mistura é constituída por moléculas quimicamente diferentes. A mistura pode ser heterogênea quando o sistema tem mais de uma fase, e o sistema é homogêneo quando tem apenas uma fase. Dentro dos conceitos básicos, agora vamos ver, nós vimos mistura heterogênea e homogênea. Qual a diferença de uma mistura homogênea e heterogênea de um sistema homogêneo e heterogêneo? Muito bem. O sistema homogêneo ele pode ser constituído por uma substância química pura. Por exemplo, eu tenho um recipiente que é constituído somente de água quimicamente pura, conhecida como água destilada. Como esse sistema ele tem uma única fase, então ele é classificado como um sistema homogêneo. Mas também o sistema homogêneo pode ser uma mistura homogênea, como no exemplo citado há poucos instantes atrás, quando eu
coloquei em um recipiente a água e o álcool, que eles acabam se misturando, né, de forma a termos as duas substâncias na mesma proporção em toda a extensão do sistema. Toda a extensão do sistema, esse aspecto é chamado de fase. Então, um sistema homogêneo, ele é sempre monofásico. Fase é esse aspecto que eu consigo diferenciar os materiais. Já o sistema heterogêneo, ele pode ser uma substância química pura em mudança de estado físico. Por exemplo, eu tenho um recipiente que contém água destilada em 3 fases. Aqui eu tenho água no estado líquido, eu tenho um pedaço de gelo que constitui água no estado sólido, e com o recipiente fechado, então eu posso levar em consideração água no estado gasoso, que é o vapor de água. Então eu tenho aqui um componente em 3 fases. Isso é um sistema heterogêneo. Assim como um sistema heterogêneo pode ser uma substância pura em mudança de estado, pode ser também uma mistura heterogênea. Como no exemplo citado há poucos instantes atrás nessa aula, quando nós tínhamos em um recipiente água e óleo, constituindo um sistema que é formado por 2 fases. Como ele tem mais de uma fase, por esse motivo nós temos um sistema heterogêneo, que é polifásico. Tem mais de uma fase. Vamos fazer 2 observações a fim de resolvermos alguns exercícios que são padronizados em função do que eu falar aqui agora. Primeira observação: todo o sistema constituído por N sólidos apresenta sempre N fases, tá? Partindo do pressuposto que esses sólidos foram apenas misturados sem sofrer qualquer alteração, ou seja, não foi aquecido, não derreteu, nada disso, apenas eu misturei. Então, N sólidos forma sempre um sistema constituído por N fases. Vamos ver aqui alguns exemplos de sólidos que constituem um sistema heterogêneo. Exemplo número 1, nós temos o granito, que é uma mistura de 3 sólidos chamados de quartzo, feldespato e mica. São 3 componentes, 3 fases. Outra mistura sólida, pólvora chinesa. A pólvora é uma mistura de enxofre, salitre e carvão. São sólidos que aparecem com bastante frequência. A última observação importante é que um sistema constituído por N gases forma sempre uma fase.
desde que os gases não tenham uma mistura de nenhum sólido, né? Um exemplo específico é o ar atmosférico, filtrado, né? Ar atmosférico sem partículas sólidas, sem poeira, fuligem, tá? Somente os componentes do ar. E os componentes do ar são nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, outros componentes como traços de gases nobres, hidrogênio, etc. Mas não importa, N gases forma sempre uma fase. E N sólidos forma sempre N fases. Cada sólido é uma fase. Agora vamos aplicar esses conceitos básicos na resolução dos exercícios, ok? Acompanhe a resolução, por favor.